E aí dentro dessa 1h30, pelo que eu estou entendendo, meia hora de anamnese, você deve gastar um tempo para avaliação de composição corporal. Sempre faz composição corporal ou não? 99% das vezes sim, Conrado. Sim, Ah, tá. Por quê? Porque, Se querendo... fosse falar um não. Não. Querendo ou não, é o carro-chefe que os alunos querem saber. É, no fim é o que a galera quer saber. Porque as coisas estão mudando, graças a Deus. As pessoas estão começando a ter menos vergonha de falar que estão lá por estética. Porque a primeira era, não, é saúde, é saúde, é saúde. E no final, posso falar uma coisinha? Então, eu quero melhorar aqui, engordar aqui, aumentar aqui. Aham. Entendi, estética. Então a gente faz. O que muda, Conrado, é a metodologia de acordo com o perfil do aluno. Tá. Então, se você pega alguém um pouco mais cheinho ou mais cheinha, talvez você não consiga fazer dobra cutânea. Ou talvez você faça algumas medidas pontuais e utilize outra metodologia. Né? E você tem, por exemplo, a bioimpedância. A bioimpedância, particularmente, eu gosto demais. Porém, ela te derruba. Então, se você quer arrumar problema para você, faça a bioimpedância. Por quê? Porque dá aquele resultado... Por quê? O que acontece, Conrado? Tirando nós três aqui, que somos super confiáveis, Não, eu sei o que as mulheres falam do resultado disso daí. o que acontece? Os alunos, eles não são confiáveis no primeiro momento. Pelo amor de Deus, eu vou só explicar o que eu quero dizer com isso. Tá? Mas já deu um corte aí. Né? Os alunos não são confiáveis. O que acontece? Eu vou marcar com você, Letícia. Você tem avaliação comigo daqui uma semana. Eu expliquei tudo para você agora. sim, tá Só que certo. daqui uma semana você esqueceu o que eu falei. E um dos motivos, e uma das precauções que eu falei, Letícia, por favor, daqui uma semana, quando você vier fazer a avaliação, pelo amor de Deus, você não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 48 horas, você não pode ter feito exercício intenso, se você tiver em algum período do ciclo menstrual que esteja retendo líquido, você não pode fazer, uma série de coisas. Só que você esqueceu que foi, sei lá, a festa de 15 anos da sua filha no sábado, 2 dias anteriores. Você tomou todas. Então, teoricamente, se você bebeu todas, você tem uma relação de perda de líquido, teoricamente isso vai dar diferença. Você desidratou. E outras coisitas que podem ter acontecido. Então, o que acontece? Você vai na bioimpedância e eu falo para você, Letícia, lembra, nós vamos fazer bioimpedância. Você seguiu todas as recomendações? Porque se não seguiu, eu não posso fazer. Segui, claro. Perfeito, já respondeu. E aí você fala, na próxima, eu vou me cuidar. Porque aí você está levando a sério a brincadeira. Só que depois de 2, 3 meses que a gente fizer uma nova avaliação, você não vai lembrar que a tua primeira avaliação foi logo depois do aniversário de 15 anos da sua filha. Então, de quem foi a culpa? Do caboclo aqui. Dançou. Professor, mas é bem difícil as pessoas respeitarem todas ou algumas das medidas para bioimpedância, né? Sim. Isso eu sei porque, assim, idealmente você deveria também ter uma ingesta de água adequada. O Lucas, um dos meus sócios no CROSS, ele estudou num colégio universitário americano, né? Ele lutava lá. Ele falou que para bioimpedância eles faziam todo mundo um protocolo bonitinho e você tinha que tomar tanta água até você estar fazendo o seu xixi clarinho. Para depois eles terem essa programação de fazer a bioimpedância da forma adequada. Sim. E é muito difícil que as pessoas não conseguem fazer a bioimpedância nem no mesmo horário. Então, Recentemente uma aluna minha foi fazer a bioimpedância e ela falou, nossa, mas não mudou nada. Eu falei, mas você fez no mesmo horário? Você fez a Na sua mesma data do ciclo alimentação menstrual, adequada? pra mulher é assim... Eu não tinha feito Nada. Nada igual. nenhuma das coisas. Eu falei, mas então é por isso que você que tem essa dificuldade com a bioimpedância. só que o que acontece? Vamos pensar o lado bom disso. Tem uma praticidade gigante, o resultado sai em 10 segundos e tem a bendita tecnologia. Então, o aluno ou a aluna se sentem extremamente importantes. Poxa vida, eu tô no high-tech, eu estou na tecnologia. Como é que você pode fazer para minimizar esse problema? Não utilize a bioimpedância como única fonte de informação. Utilize, por exemplo, a bioimpedância e a dobra cutânea. Porque os valores não são iguais, pelo amor de Deus, não estou comparando os valores. Mas se na reavaliação uma subir, a outra tem que subir também. Se uma descer, a outra tem que descer também. Se uma subir e a outra descer, complicou. Aí você vai falar assim, pá, legal, mas e aí você vai confiar o quê? Em quem? Modéstia à parte, eu vou confiar teoricamente em mim, que fiz e que conheço a relação da técnica da dobra cutânea. Lógico, você vai ter que mostrar para a sua aluna ou para o seu aluno que alguma coisa deu errada na bioimpedância em relação aos protocolos prévios. Mas como a relação ainda está muito... Foi ontem, por exemplo, a avaliação, né? Você dá o resultado se bobear no dia seguinte, fica muito fácil você diagnosticar isso.
O problema é quando você vai ter que lembrar daqui 2 meses. Sim. Aí esquece, você não lembra mais nada. Mas então, como sugestão, nunca faça a bioimpedância de forma isolada. sempre combine com outra. Senão você vai ter dor de cabeça. E pensando num padrão ouro, qual das duas técnicas é mais fidedigna? Nenhuma delas é considerada padrão ouro, Letícia. Só que, logicamente, para você ter um padrão ouro, você precisa ter um bolso cheio. Um DEXA. Então, você tem lá um DEXA, uma ressonância magnética, uma tomografia, situações que você consegue, com uma margem de erro, praticamente zero. Sim. Então, todas essas metodologias, tipo dobra cutânea e bioimpedância, que são exemplos do método duplamente indireto, eles têm como base o método ouro. Então, quando você quer, a Letícia vai criar um protocolo novo de dobra cutânea. Legal. Você vai pegar... Eu vou ter que me basear. No DEXA, por exemplo. Mas eu digo assim, eu como personal, tô pegando lá ou a bioimpedância ou a avaliação por dobra cutânea. Qual eu posso falar está mais próxima da realidade? Se os dois forem bem feitos e se os dois... resumindo, se os dois estiverem com o resultado perfeito, eles não vão ser iguais. Porém, as diferenças, elas não são, como a gente chama, estatisticamente significativas. Então, você pode confiar nos dois. Então, a margem de diferença deles é extremamente aceitável, apesar de serem diferentes, pode ficar tranquilo. Mas o lance é que a dobra cutânea, ela responde menos essas variações. As variações, né? Só que qual é o grande problema da dobra? O avaliador. Perfeito. E aí... Conrado, a gente já conversou bastante sobre isso, principalmente na faculdade. O que acontece? Na nossa área, nós temos um grande problema. E aí é falar mal da minha própria área, então eu posso falar. E não é falar um mal assim, mas é uma realidade. Os nossos alunos na faculdade não são estagiários, com raríssimas exceções. Eles vão para a academia a partir do seu terceiro ano, né, do 6º semestre, e depois de 2, 3 meses já recebe uma camisetinha de professor e vai embora. Se na área da musculação, do crossfit, da natação, você já não tem estagiário na concepção da palavra, imagine estagiário de avaliação física. Isso não existe. Então, quando o caboclo se forma e aparece uma oportunidade de trabalhar com avaliação, eu brinco, os primeiros 100, 200 que ele avaliar, só Deus vai saber o resultado Cara, dele. eu fiz um tempo, dava tão errado. Não, é difícil. Demora pra você pegar a mão, cara. E aí as pessoas falam assim, vamos manter o mesmo avaliador. Eu entendo que o perfil do avaliador é importante no sentido, o Conrado é mais animado do que eu, ou eu sou mais agitado que o Conrado, isso pode ser melhor ou pior para o aluno. Mas como metodologia de aplicação, tem que ser com o Conrado, com você ou comigo, tem que ser igual, porque o ponto é o mesmo. Né? Por mais que tenha pequenas diferenças, isso some na estatística. Não, deu diferença porque o avaliador era diferente. Está errado. Um ou outro está errado. Se bobear, os dois estavam errados. Né? Porque a rotatividade é muito grande. Então, esse é um grande complicador. Então, é por isso que a gente tenta defender a avaliação física e, às vezes, os locais que oferecem a avaliação física não dão esse suporte. Então, acabam dando tiro no pé. E outra, se eu perguntar, vamos fazer um trabalho, vamos. Primeira coisa que vocês vão querer saber é quanto vocês têm de gordurinha. Só que eu penso da seguinte forma, eu não preciso passar quanto você tem de gordura. Eu posso pegar os pontos de medida. Então, por exemplo, eu somei lá 8 dobras. Deu lá, sei lá, 90 milímetros. Eu adoro isso. Daqui 3 meses, se você fizer as mesmas dobras e der 75, não precisa ser gênio, você emagreceu. E aí você pode falar ainda percentualmente quanto a pessoa emagreceu, o que é ótimo. Perfeito. Só que esse não é o nosso público. O nosso público quer porque quer saber quanto tem de gordura. E aí a ideia é, posso te explicar uma coisa? Eu vou te passar a sua gordurinha, mas posso te passar uma forma diferente de analisar isso? Beleza. A coisa começa a ficar legal. Então, olha, aqui você tinha 12, você está com 11,8. Porque o que acontece? A gente fala muito dessa gordurinha, quem tem que perder muito. Lógico, quem tem que perder muito, depois de 2, 3 meses, o professor é ótimo. Eu quero avaliar a Letícia, que está com uma taxa de gordura, sei lá, de 14%, está fantástica. Quero ver depois de 3 meses quanto ela vai chegar. Talvez a gente ralou muito, ela continua com os mesmos 14. Aí a Letícia vai falar assim, professor, não funcionou nada. Aí se eu pegar a avaliação comparativa, olha, a sua dobra aqui era 9, agora está 8,9. Tá, conta gotas, mas vai chegar. Na bioimpedância você não tem essa ferramenta. E quando você pega só o resultado da gordura, você também não vai conseguir comparar. Ô Rui, então para adiantar, eu posso pegar só as dobras do protocolo? Também não. Não pega só 3 dobras ou 5, pega todas.
Faz o trabalho como se deve. Isso é outra coisa que é difícil fazerem na academia, né? Por quê? Por causa de tempo. É. Você tem lá 45 minutos, 1 hora e tem que ser corrido porque você quer fazer aquele bendito teste de VO2. Pelo amor de Deus, nada contra teste de VO2, mas não é obrigação ou obrigatório fazer. Então, é complicado. A gente defende a avaliação com unhas e dentes, mas tem cada coisa que você vê aí que você fala, meu Deus, é complicado. Professor, antes de eu mudar para o terceiro ponto da avaliação que eu estava te perguntando, só uma curiosidade para que, quando você comparar a bioimpedância com a dobra cutânea, as duas executadas da forma correta, qual tende a dar mais? Não tem uma relação íntima, uma vai dar mais que a outra. A bioimpedância não dá, porque minhas alunas relutam com a bioimpedância, que elas falam, porra, eu tô mais gorda aqui. Tipo, eu falo, não, O que acontece? A grande maioria dos protocolos que são utilizados no aparelho de bioimpedância, a gente não tem acesso. Então, são raras os equipamentos de bioimpedância que vão te dar um valor. Desculpa, que vão te dar um protocolo. Mas aí vem uma outra relação. Em 2019, a gente foi apresentar um trabalho no American College, lá em Orlando. A gente aproveitou para dar umas passeadinhas no parque, porque era em Orlando, né? Mas, enfim, enquanto a gente estava na folga de apresentar os trabalhos, nós ficamos na feira. E as feiras do Colégio Americano são as maiores que tem, e tem o stand da Embody. A Embody é a maior empresa na área da bioimpedância. Legal. E, logicamente, fui lá fazer o teste. Então, eles estavam lançando o equipamento em 2019, eu não sei como é que está agora. Era um equipamento tipo high-tech mesmo. Então, assim, você segurava como se fosse 2 apagadores com um fio. E aí você tinha na sua tela um esqueleto que ia enchendo, etc, etc. Ah, que legal. Fantástico. Só que, como eu estou lá, vamos perguntar. Falei, me fala uma coisa. Lá no Brasil, nós temos essa bendita relação de que você tem que estar em jejum de 3 horas, que bebida, etc, etc. Ele falou assim, a ideia nossa desse novo lançamento é que você não utilize essa referência. Qual é a ideia deles? Se eu tenho que mudar a minha rotina, esse não sou eu. Já não é uma avaliação. E esse não sou eu, estou mascarando um resultado. Então, o que acontece? A ideia é que a gente está desenvolvendo um processo onde se você ficar sem beber, aí é que não pode, porque essa não é a sua rotina. Se você ficar começar a fazer exercício agora, então mudou porque não é a sua rotina. Então, quando você for fazer essa avaliação, tem que ter uma rotina. Faz sentido, né? Sim, Todo. É uma ideia interessante. E a outra que pode ser a resposta das suas alunas. As nossas alunas hoje, quando aparecem para treinar, uma boa parte delas tem prótese de silicone. E aí você fala assim, quando você faz a leitura, essa leitura da prótese de silicone, ela é feita como se fosse uma massa muscular ou como se fosse gordura? Boa pergunta. E aí? E aí, o que você pensa? A prótese de silicone Tem que ver qual um a líquido, condutividade né? da... Perfeito. Só que apesar de ser líquido ali, tem, né, aquela pasta toda, Líquido viscoso. o envoltório dele não passa. Então, quanto mais prótese ou maior for essa prótese, mais gordura vai apresentar. Olha só. Então, são coisas que às vezes a gente não sabe. Nossa, eu não sabia, mas mesmo que não muito passava, legal. eu imaginei que talvez conduzisse melhor até. É isso, né? Porque uma relação líquida, né, teoricamente aumenta a passagem. Não. Graças a esse envoltório faz que não passe. Então, quando você vai comparar, só nessa relação vai aparecer mais na bioimpedância do que na dobra. Só que a dobra, Conrado, ela realmente é mais sensível. Então, se você mudou o horário, já vai dar a situação. Porque, às vezes, você está num dia mais agitado. E um dos bem pensar no protocolo que eu mais gosto de trabalhar é aquele tetrapolar, mas que você deita realmente e fica lá 5 minutinhos relaxando. Porque uma coisa é você fazer em pé, outra coisa é você fazer sentado. Tudo bem que a grande maioria é em pé, mesmo a da Embody, só que é uma tecnologia de ponta. Então, tenta minimizar esse erro. Quando eu tinha até formulado aqui a pergunta, deitado ou em pé. Porque quando eu estudei, falava-se que o melhor padrão era deitado, né? Perfeito. Isso. Mudou isso ainda? Não. É que, como eu falei, a bioimpedância ela tem uma lógica muito forte com o custo do equipamento. Então, hoje, quando você está vendo um programa na televisão, vira e mexe tem um aparelho de bioimpedância, falando da metodologia, de R$400, R$500. Aí o aluno fala assim, Rui, eu posso comprar? Eu falei, ótima, fala essa, prof. Eu não vou gastar o meu rico dinheirinho com R$500. Muito aluno meu fala, mas tem aqui uma balança, essas... Porque o que acontece, Letícia, hoje você tem ainda, né? metodologias diferentes.
né? Então, eles estão lançando metodologias diferentes. Mas se você pensar na bioimpedância mesmo, essa corrente elétrica, ponto, esquece. Só para você, tudo bem, estou falando da Embore, mas naquela época, em maio de 2019, o equipamento que eles estavam lançando lá estava $20 mil. Então, se você for comprar lá, você ia pagar $20 mil lá. Se você só pensar, não sei como é que está o preço hoje, mas se você pensar numa simples transformação para trazer para cá, sem pagar nenhum tipo de imposto, né, que a gente pagaria aqui, só isso é 100, 120 mil reais. Aí, uma não balancinha de 500 vai dar isso, certo. Pelo amor de Deus, não é balança porque é 500 barato é conto. ruim, que é caro é bom, mas nesse caso... É, não, é uma relação tecnológica. Perfeito. Não tem como. Se você falar na dobra cutânea, você tem equipamentos de dobra que são basicamente 2 modelos, que é o científico e o clínico. A diferença de preço é a metade, mas os dois são ótimos. Tudo bem, você tem aquele que vem de grátis no pote de whey que você comprou, aí esquece. Mas se você pegar um de qualidade, a diferença de preço é a metade de um para o outro, mas estupidamente confiáveis. Então, essa é a ideia. Então, às vezes, a gente quer oferecer muita coisa para o aluno. Pô, a avaliação é fantástica, é bioimpedância. O equipamento que você tem é uma porcaria. Esquece. Já perdeu. Ah, não vou fazer mais. Ah, então, é complicado. Mas a avaliação é importante.